Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um bate-papo semanal. Dessa vez a gente vai novamente continuar aí falando sobre o Sr. Victor Stanvale. Claramente, dentro do meu direito constitucional, da liberdade de expressão e de opinião, eu posso falar sobre alguns assuntos e sem ir no ad hominem, que é o que então o Código Civil e Criminal me cerceiam, no sentido de eu não tenho por que atacar o Sr. Victor, não tenho por que no ad hominem, como ele infelizmente foi para cima de mim, me chamando de gordo, vagabundo e mandando eu chupar o órgão dele, né, que foi uma coisa muito feia. Mas eu não preciso ir no ad hominem, a gente pode fazer uma discursiva em ir nas ideias, que é assim que funciona, né? Bom, recentemente, a ex-assessora dele, chamada Daniele, veio a público e se manifestou sobre certas atitudes do mesmo ao longo de todos os anos em que ela, então, o assessorou. Isso gerou, obviamente, um pânico nas redes sociais, seja no TikTok, seja no YouTube. Por quê? Porque as pessoas confiaram no Vic, as pessoas confiaram na figura que ele criou, né? Na persona mística que ele se colocou como Mestre Vic. Antes de mais nada, mestre é quem faz mestrado, mestre é quem tem mestrado. Eu tenho 3 docências, eu tenho 2 docências em ensino religioso e uma docência em ensino superior, certificado, o que então me atribui uma pecha de professor. Posso ser um professor. Embora para ser professor hoje, obviamente, eu teria que ter uma licenciatura ou mesmo um mestrado, eu tenho um certificado que me dá então uma autoridade dentro de um aspecto para poder ensinar religião a vocês. Faça a docência que eu fiz, ok? Não tem problema, nunca me intitulei professor, nunca me intitulei mestre ou qualquer outra coisa. Novamente, mestre que tem mestrado, tá? Seguindo os ditames no Brasil, tá? Para brasileiros, mestrado, para ser mestre, ok? Se você tem, sei lá, uma autoridade que veio, sei lá, do Japão para cá e se coloca como mestre, ele não segue os ditames das regras, então, brasileiras. Então, são critérios a gente tem que analisar. Mas eu vi que ele se coloca como mestre Vic. Vic, para a gente ser mestre, novamente, tem que ter mestrado. A sua formação acadêmica sempre foi questionada, onde muitas pessoas perguntaram qual é o diploma do Vic, qual é a formação acadêmica do Vic, para a gente poder entender com quem a gente está falando primeiro, tá? Hoje em dia a gente precisa botar primeiro os certificados na mesa, para começar, então, uma discursiva. Eu tenho uma formação acadêmica, Vic. Eu sou formado em Administração de Empresas pela Mauá, tenho MBA em Finanças, e depois eu fui para outros cursos, e todos registrados e licenciados e reconhecidos pelo MEC. Cursos na saúde, cursos em teologia, cursos em ciências da religião, que são pós-graduações. Hoje eu computo dezenas de pós-graduações, porque eu nunca parei de estudar. Estudar sempre foi uma forma de eu ocupar minha mente. Então eu amo estudar, estudar faz parte da minha persona. E por isso que, obviamente, o meu coeficiente intelectual torna-se muito mais alto. Porque eu crio, então, a neuroplasticidade cerebral. Então, Vic, quando eu vi o áudio da Daniele falando que você tinha mandado um áudio pedindo para que ela comprasse um certificado de teologia, eu fiquei muito chateado. Porque isso demonstrava que você não era, então, a figura que se apresentava na internet. Já que, então, você queria comprar um certificado de teologia e não buscar cursos. Você não focou para ela dizendo, Daniele, veja para mim faculdades que tenham, então, a possibilidade de eu ter um diploma de teologia, visando todas as qualidades do curso para poder ter um diálogo com o Sr. Rodrigo Silva, que era o que você, então, gostaria. Mas não, você queria o certificado comprado. E isso acho que já demonstra muita coisa ao seu respeito. A fragilidade, então, do seu eu. É muito triste isso, Vic. É muito triste, tá? Acho que isso é um péssimo exemplo para as pessoas. É um péssimo exemplo para aqueles, então, que buscaram apoio e segurança em você. Uma segurança emocional, uma segurança espiritual, já que você se denominou Mestre Vic, tá? E, infelizmente, a gente viu você destruindo imagens que eram imagens de cultos afro, tá? Eu fui da Umbanda por 10 longos anos, tanto a Umbanda quanto o kardecismo. Eu trabalhei nos centros espíritas
Centros espíritas maravilhosos que me acolheram, me deram instrução, acreditaram em mim e me deram a possibilidade de poder trabalhar ajudando pessoas por meio, então, de pessoas desencarnadas, que eram, então, aqueles que plasmavam dentro das figuras que você conhece. Exu, Exu Mirim, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, que são só arquétipos criados para que, então, as consciências de pessoas falecidas pudessem transitar em tais lugares e poder, então, prestar serviço depois de falecidos, auxiliando pessoas. Isso é um elemento de crença, está intrinsecamente ligado ao direito dessas religiões de matriz africana de existir. Eu posso julgar essas religiões por meio da Bíblia? De jeito nenhum. Eu posso julgar tais religiões por meio, então, da Torá, do Sefer Yetzirah, Sefer Rabiná, do Talmud? Claro que não. Da mesma maneira que eu não posso pegar o Alcorão e julgar contra elas. Cada religião tem a sua caixinha. Cada caixinha é preservada e resguardada por lei. Se você não gosta dessa religião, você agradece ela por ter auxiliado a sua vida e você simplesmente sai. Quando eu saí, então, da Umbanda, eu tinha um altarzinho em casa, Vicky. Esse altarzinho era composto de pequenas imagens, as quais eu, então, gostava de cultuar. Meu pai, ele era o católico e ele não gostava muito dessas imagens, mas ele não falava nada. As minhas imagens ficaram lá até um ponto em que eu mesmo falei, eu não sou mais da Umbanda, eu não quero mais seguir, então, a Umbanda. Peguei as minhas guias e ofereci as minhas guias àqueles que, então, seguem a Umbanda como uma forma de dar um contínuo a essas consciências, então. E assim foi feito. Foram destruídas? Nada foi destruído. Peguei aquelas imagens, então, e doei para os centros espíritas, ou mesmo até pensei em devolver para a loja que eu comprei, para que ela pudesse revender e ter lucro em cima. E ponto. Eu não sou cristão, mas eu estudei, então, a Bíblia, e eu tinha uma Bíblia maravilhosa, Vicky, chamada de King James, de 1610. É uma das Bíblias mais lindas e a qual tem uma diferença entre a Bíblia que nós temos hoje, pois lá nós temos um texto em inglês que fala que foram os deuses que botaram o homem na terra. O que então nos remete à origem bíblica, né, do grego koiné, do latim, do alemão, e que traz então depois uma deformidade junto aos textos, fazendo com que ele fosse trabalhado e redefinido pela igreja com o viés que eles querem colocar. Eu vendi essa Bíblia no meu site, fazendo com que as pessoas então tivessem e fossem agraciadas com essa Bíblia. Não destruir. Poderia ter queimado a Bíblia? Não, não poderia. Por quê? Porque eu estaria então incorrendo a crime religioso. Mas o Vitor, então, ele opta por quebrar as imagens, destruir as imagens e criando um panic na internet, um pânico na internet, onde muitos canais se ergueram contra o Sr. Vic e então protocolaram denúncias junto ao Ministério Público, bem como ao Judiciário, falando que o que ele está fazendo é um crime religioso. O Vic veio ao público e se defendeu, dizendo que as imagens eram dele. Vic, eu não sei o porquê que você então faz com que as pessoas tentem incorrer os erros de interpretação do que é e do que você quer que seja. A Daniele fez uma entrevista com uma moça da Itália. Eu não vou lembrar o nome, eu acho que também cabe a ela querer ou não conversar comigo e me permitir então acesso ao nome dela e exposição de sua imagem. Mas isso não vem ao caso. A Daniele então fez um vídeo entrevistando essa moça, a qual identificou que aquelas imagens eram dela e não suas, eram dela. Tudo aquilo custou cerca de 80 mil reais, aproximado, porque acho que foi 77, 78 mil reais, mas eu vou arredondar. 80 mil reais em trabalhos contratados pelo mestre Vic Vanilla. A gente tem duas pontas complicadas dentro desse aspecto, e aí eu vou puxar a orelha das pessoas, mas bem como acho que as pessoas agora estão se mordendo, aquelas que contrataram os ditos serviços do Sr. Vic. Vic pegou então as imagens e destruiu completamente, prefazendo então um ódio religioso, ao qual ele chamava aquelas imagens de demônio, que eram demônios, eram energias ruins, eram energias que escravizavam as pessoas e tudo mais. Então, propagou o ódio religioso, propagou uma intenção de raiva contra as pessoas, ódio contra
as imagens e aqueles, então, que cultuam essas imagens. O Vicky já veio de um histórico complicado, o qual ele propagou, então, o Satanic Panic, o pânico satânico, falando que o que aconteceu no sul, o desastre pelas chuvas e claramente pelo alagamento gerado por erro das comportas, das represas, foi causado pelo satanismo, o qual, pela abertura de portais e blá blá blá, fez com que houvesse, então, um alagamento como uma forma punitiva para os satanistas de plantão ali. É muito triste utilizar a internet para pregoar, então, fake news, mentiras, propagar, então, crimes sem qualquer fundamento ou comprovação. É muito feio. É muito feio vir a público e vir dizer, então, essas coisas por meio de pessoas que perderam crianças, perderam animais, perderam sua terra, perderam muitas coisas relacionadas ao seu direito de viver, face a um erro administrativo, face a um erro do governo, face a um erro de desmatamentos, entre outros aspectos que foram apresentados, então, pela mídia. E isso é muito triste, Vicky. E o que eu fico entristecido é que mesmo assim as pessoas confiaram em você. Isso me gera mais tristeza. Por quê? Porque você quebrando as imagens de uma moça que pagou 77 mil reais, sendo ela, então, hoje, não tendo a resolutiva daquilo que ela pediu para você, em meio aos sacrifícios que você fez, aos animais que você matou, tá? Aos animais, então, que você direcionou para esse sacrifício, a destruição das imagens e tudo mais, faz com que você não somente demonstre uma perda completa de credibilidade, mas que as pessoas também têm que rever os conceitos. Se vale a pena ou não utilizar de tais métodos e tais finalidades para obter aquilo que elas desejam. Então, assim, aqueles que realmente você confia, aqueles que realmente você acredita, aqueles que não vão te usurpar, te enganar. Infelizmente, não é uma questão só do Vicky. Mas é uma questão de muitas pessoas que utilizam-se, então, dessa contenda de poder, então, usufruir-se de recursos financeiros altíssimos para tais finalidades. Eu acho triste, bem triste. Mas eu vi que não é o primeiro e não vai ser o último a utilizar-se desse arcabouço, né, de imagens caras, do outfit da magia. Agora, saindo um pouco desse critério, já que eu vi que, né, foi, não uso desmascarado, eu acho complicado a palavra desmascarado, mas que caiu então nesse desgosto da internet, comprovando-se então assim que as imagens não eram dele, as imagens foram compradas por uma moça da Itália, que pagou quase 80 mil reais em espécie para o Vicky. Curioso, espécie, né? Não transita, então esse dinheiro não tem registro, não tem lastro, né? Não tem vínculo. Curioso. Complicado isso, né, Vicky? Então passa por meios de mão em mão, caindo na mão do Vicky, o qual então ele vai e destrói o trabalho feito para uma pessoa. Quando o Vicky faz essa destruição de imagens, o que pode acontecer? Esse é um ponto curioso. E muitas pessoas não chegaram a me perguntar isso no canal, dizendo, pô, tio Spook, e se eu destruir uma imagem dessa? O que acontece? Tá? Será que isso se volta contra mim? Será que se eu propagar o ódio, será que se eu destruir as imagens, será que esses seres se voltam contra mim? Eu trabalhei 10 anos novamente na Umbanda e eu vi muita coisa acontecendo, tá? Quando eu fazia, então, o meu altarzinho em casa, eu tinha umas imagens pequenininhas desses santos, né? Considerado, então, alguns santos e alguns seres relacionados à Umbanda. Por quê? Porque eu tinha, na época, né, eu nasci numa família católica e eu tinha imagem de Jesus. Eu tinha imagem da Virgem Maria, eu tinha imagem da Virgem de Lourdes, eu tinha as imagens da Umbanda, pois eu estava aprendendo, eu era um mero aprendiz. Eu não nasci no budismo, eu me tornei budista em 2007, tá? Eu nasci em 75. As pessoas acham que eu nasci budista. Eu não nasci budista.
toda vez que eu fazia oferenda de velas em casa, o que não era legal, né? Porque a gente no centro espírita já fazia essas oferendas. Mas mesmo assim, todo domingo eu batia o ponto das velas em casa. Esses seres se aproximavam. Esses seres se aproximavam. Porque você cria a forma pensamento, a intenção de. As guias, elas servem exatamente como um elemento para atrair por meio do seu pensamento esses seres. Então, quando você gera um pensamento, eles vêm. O problema é a tela mental daqueles, então, que utilizam-se dessas energias. Por quê? Porque, às vezes, a tela mental não consegue distinguir quem é. Só sabe que é alguma coisa. Então, aqueles que estão engatinhando dentro da mediunidade ensinada dentro dos centros espíritas podem confundir e podem atrair qualquer tipo de ser por meio da intenção, achando que é um Exu. E, na verdade, são outros seres que plasmam dentro dessa linhagem ou deste pilar chamado Exu. Tá bom? Então, pode vir qualquer coisa. Da mesma maneira que quando o Vitor então faz esses assentamentos, ou fazia esses assentamentos, poderia vir qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Não necessariamente plasmando-se daquela forma. Porque o Vitor, pelo que eu sei, ele não possui mediunidade. Tá? Ele nunca utilizou de tais mediunidades ou tais habilidades focadas a alguma coisa. Então, publicamente, eu nunca vi nenhuma manifestação pública real da mediunidade do Vitor. Seja em podcasts ou qualquer evento. Então, eu não vi, tá? Pode ter acontecido em lugares fechados? Pode, mas eu não vi. Tudo bem? Então, eu estou falando de acordo com a minha impressão. Pode ter acontecido em lugares fechados? Pode. Mas daquilo que eu vi, eu não posso dizer que aquilo realmente é uma mediunidade. Tudo bem? Então, é a minha opinião dentro disso, tá bom? Então, pode vir qualquer coisa pode se manifestar. Quando ele cria, então, um assentamento, as intenções estão relacionadas àquela mulher da Itália que contratou aquele serviço e elas estão, então, direcionadas por uma foto, por uma energia, por um objeto pessoal daquela mulher, roupas, joias ou qualquer coisa que ela venha a colocar, para gerar, então, um ponto de energia. Então, eu gero uma intenção dizendo, olha, Exu, está aqui a foto dessa mulher, eu preciso que você, então, faça algo para essa mulher. Ela pagou por esse serviço e ela vai ter que receber por isso. A grosso modo, é assim que funciona. Muito bem. Quando o Viking, então, destrói isso, ou qualquer pessoa destrói isso, está interrompendo esse vínculo e demonstrando, então, uma negativa de ódio, uma vez que o Viking, então, destrói, e destruir tais imagens perfaz, então, o mecanismo de ódio, pois a motivação dele foi afrontar algo que o sustentou durante muito tempo, já que ele faz pactos de Paimon, ele faz pacto lá com outras figuras, e ainda tem, tá, Vicky? Você tentou tirar o site do ar, mas ainda tem algumas coisas relacionadas lá, tá, na internet, e eu printei. Então, assim, ainda temos a questão do Vic com certas cerimônias, tá? Dentro do seu site. Então, ele tem ali os pactos que ele faz, tá? Então, aqui tem as cerimônias financeiras, tá? Deixa eu aumentar aqui. A cerimônia financeira, então, tá aqui, ó. Cerimônia de Mamon, aliança, prosperidade salomônica. Nós temos resgate amoroso, proteção amorosa, bênção de casais. Esse último aqui é cerimônia de proteção. E que faz, então, os pactos? Aqui nós temos ainda no site do Vic, né? Mestre Vic, ritual de Paimon, né? Encontra aqui mais informações sobre o ritual de Paimon. É uma cerimônia que busca invocar a energia do grande rei da sabedoria, dos tesouros ocultos, talentos e prosperidade. Só que Paimon, ele é uma figura da Goécia. Tá, Vic? Ele é da Goécia. Então, é muito difícil lidar com uma pessoa, né, que está inserida no cristianismo e se perfaz, então, de ritos ainda como esse, de acordo com os áudios que a gente escutou da Daniele. O rito de prosperidade salomônica, tá? Salomão, então, era do Velho Testamento, mas você é cristão. Nós temos aliança com Lúcifer, tá? Então, assim, dentro do cristianismo é um pouco complicado, né? Esse tipo de situação, Vitor, mas
Ok, quem vai realmente te questionar são os cristãos, que você hoje se converteu ao cristianismo, tá? Autoconvertido ao cristianismo. Sem problema, cara. Sem problema nenhum, tá? Mas, quando você destrói essas imagens, Vic, você deveria saber, como mestre Vic, que ao impedir um fluxo de energia, é como se você, sei lá, andasse às cegas por uma grande avenida, movimentada, carros que andam a mais de 120 km por hora, você andasse com uma venda nos olhos atravessando essa avenida. O que acontece, Vic? Você é atropelado, com certeza. Ao quebrar umas imagens que você então fez parte de um ritual e ofereceu esse ritual àquele que pagou por isso, e ela gastou 80 mil reais e pelo visto ela vai reaver esse dinheiro, né? Ela vai entrar na justiça contra você, de acordo com o discurso da mesma. Essa energia se volta àquele que interrompe. Então, ao quebrar essas imagens, Vic, você está violando um contrato que você fez entre as partes, que seria entre as consciências daqueles que se foram e que então respondem por meio daquelas imagens, para com aquela moça na Itália. Isso vai se voltar contra a moça na Itália? Não, de jeito nenhum, porque não foi ela que quebrou. Não foi ela que cerceou o pacto, então, ou cerceou o tratamento ou o contrato feito entre as partes. Foi você que anulou. Você como, então, partícipe do processo, você como intermediador, você como uma pessoa que, então, coloca-se como mestre Vic e teria o poder de arbitrar entre os seres, você cerceando aquilo que ela pagou, o contrato se volta contra você, Vic. Agora, como é que isso se volta? Eu acho que a moça da Itália, ela tem que assistir esse vídeo para entender como é que isso acontece. E eu tenho que dar um recado para ela, moça. Por mais que eu seja um cientista das religiões, e eu conheço um pouco da Umbanda, muito da Umbanda, são 10 anos da Umbanda, e eu tenho estudado aqui em Banda, e tenho estudado um pouco mais sobre os processos de oferenda, avalie muito bem aquilo que você faz e os gastos que você coloca, e para quem que você realmente estaria direcionando esses valores, tá bom? Avalie muito bem. Eu trabalho com terapias complementares, mas eu tenho o budismo como uma das enormes ferramentas. E é engraçado porque, assim, Siddhartha Gautama era um grande filho de um rei, extremamente rico. E um dos maiores discípulos dele, chamado Dzambala, era extremamente rico. E existem os rituais de Dzambala para a prosperidade dos templos, que são direcionados às pessoas. Então, assim, existem meios e meios para a gente poder ajudar as pessoas, sem precisar, então, oferecer animais inocentes que foram sacrificados e depois, você vê, o ritual completamente destruído e a morte daqueles animais foram praticamente em vão. Em vão. E o que mais por mais que as imagens foram destruídas, isso me deixa entristecido e muito, uma vez que isso só fomenta a intolerância religiosa, eu sinto muito pelos animais que ali foram, então, submetidos à tortura da degola e o banho de sangue. Isso me deixa extremamente sentido, tá? Extremamente sentido como budista e com compaixão a todos os seres, principalmente aos animais, então. Quando isso acontece, a energia, então, se volta contra aquele que intercedeu, anulando o contrato feito. O que acontece para com essa pessoa? Os pontos fracos das pessoas se tornam, então, vulneráveis e abertos dentro do princípio que nós chamamos da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, olhando o ser como uma figura biopsicossocial, né, voltado à estrutura física, emocional, mental e, claramente, a sua religião. Eu sou muito bem alicerçado dentro do budismo tibetano, o qual tem métodos incríveis para evitar ataques espirituais, para evitar realmente com que espíritos me incomodem ou espíritos direcionados por terceiros para me fazer mal. É algo assim extremamente impressionante. No caso do Vic, o Vic tem seus pontos fracos de energia, muitos pontos fracos. Crowley também possuía.
Então, de acordo com a minha perspectiva, de acordo com a minha crença, de acordo com os processos de bioenergia, de acordo com os princípios da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, que assim eu possuo, bem como todos os certificados internacionais emitidos para que eu possa, então, fazer esse tipo de comentário, respaldado, então, por uma segurança acadêmica, tá? Tem que deixar bem claro isso. O Vic possui certos pontos fracos. O primeiro ponto fraco dele é o sistema nervoso. O sistema nervoso central dele torna-se muito comprometido. Face, então, a situações que ele é questionado. Observando o comportamento do mesmo em certos podcasts, o comportamento do Vic, ele torna-se agressivo ao ponto de chamar o pai Renato, se não me engano o nome dele, que foi um pai de santo que simplesmente conversou e se deu ali o direito de conversar com o Vic, foi chamado então de nomes muito feios pelo mesmo. Outras pessoas então, como Daniel Mastral, que chamava o Vic de satanista do TikTok ou coisas desse tipo, né? Vic Baunilha, né? Foi afrontado por diversas palavras de ofensa e está no canal do próprio Daniel Mastral o vídeo que ele responde ao Vic e ele demonstra os ataques ad hominem, então, que ele sofreu. O Vic ele tem essa questão de, quando questionado, o sistema nervoso dele abala. E esse sistema nervoso, quando abalado, se torna um ponto extremamente frágil, fazendo com que ele fique absolutamente cego dentro daquilo que é a realidade. Então ele passa a sair da sua realidade para ir por um estado mais agressivo, mais intolerante, como se ninguém pudesse, então, dizer que ele não está indo por um caminho saudável, não está fazendo a coisa certa. Como quebrar as imagens que não pertencem a ele. É a mesma coisa que eu entrasse numa casa com taco de beisebol e quebrasse a casa inteira, simplesmente porque assim eu quis. Ah, mas o templo era dele, mas as imagens, não. As imagens eram da moça da Itália. Então você entra numa casa, sei lá, que tem a mobília de terceiros, mas a casa é sua. Então eu vou quebrar a mobília de terceiros. Por quê? Porque assim eu quero. Isso dá um problema. Então não se faz isso. Então o sistema nervoso dele é abalado, fazendo com que então ele possa vir a ter problemas até mesmo de vista, leia-se principalmente o olho esquerdo. Então caso ele tenha hipertensão, caso ele tenha problemas sérios de glaucoma na família, pessoas que tenham problemas de vista, torna-se então até mesmo uma herança genética, tá? Hipertensão, problemas renais, problemas sérios familiares, crises de, por exemplo, pedra renal, isso é factível para ele. Toda a região do quadril pode ser comprometida. E isso é curioso porque quando a gente faz, então, longe da psicanálise, somente trabalhando a parte da bioenergia, tá? Longe da psicanálise, eu como estudante de psicanálise, com carteirinha, já mostrei para vocês a minha carteirinha de estudante da psicanálise, o qual daqui a alguns meses eu consigo, então, ter os meus certificados. A gente vai ver, então, fragilidade na região do quadril, onde temos o ponto da família, com problemas sérios, com rupturas, com questões familiares sérias, que pode gerar hipertensão, pode gerar problemas seríssimos com relação ao sistema renal, mas você também tem a questão que envolve sexo, né, que são os pulsos sexuais, e a questão, então, da vontade. A vontade dele é movida, então, pelos pulsos sexuais. Só que o pulso sexual, ele tem vários viés. Existe o viés, por exemplo, do pulso sexual por tesão. Tesão de fazer algo, o que é saudável. Quando você tem tesão de ensinar, você tem tesão de fazer algo para alguém, sabe, motivado por algo que seja saudável. Aí entra Freud com as pulsões. Quando a gente fala das pulsões sexuais, por exemplo, muitos pintores famosos, eles utilizavam da canalização, então, dessa pulsão sexual para a criatividade. Porém, quando essa pulsão está ligada a finanças, você percebe que aí age um interesse em ganhar dinheiro, mas não fazer e honrar o dinheiro. Então, quando a gente ganha dinheiro, por exemplo, ganhamos dinheiro, ganhamos riqueza, fazemos riqueza, nossa, que legal, mas prestamos serviço para isso. Existem pessoas que, infelizmente, fazem, então, a questão de vou ganhar dinheiro, mas elas não fazem por merecer isso. E aí geram fluxos de reclamações,
falta de atendimento, trabalhos não entregues e coisas desse tipo. Então ele se volta para a vontade de fazer dinheiro, mas pouca vontade de trabalhar para ganhar o dinheiro. Quando a gente fala das emoções, ponto das emoções superior e inferior, aí gera mais complicação. Dentro do elemento de crença, que é assim, então a Constituição me coloca, a gente tem no Sr. Vitor 2 pontos bem complicados. Amar é algo muito difícil. Veja, dentro dos critérios da religião, Dalai Lama uma vez disse que nós temos 3 grandes pontos relacionados ao corpo humano. Eu falei, Dalai, olha o que você vai falar. Dalai olhou para mim e falou, sim, nós temos o ponto do nascimento, que então nos motiva a fazer, viver e existir. Nós temos o ponto do amor, porém quando a gente transcende esse amor, nós temos o amor a todos os seres, uma compaixão absoluta. E quando transcendemos a compaixão absoluta, nós temos o ponto da fé, o qual transmuta completamente a compaixão de todos os seres para uma compaixão global envolvendo a tudo e a todos. Todas as crenças, todas as manifestações religiosas, todos os princípios divinos. Falei, Dalai, você não conhece o Brasil? Recomendo que vá para lá, Dalai. Nós temos um país muito mais sexualizado, nós temos um país que busca mais dinheiro, nós temos um país que trabalha mais com instintos do que realmente com amor e compaixão. Face as relações liquefeitas que nós temos hoje. As pessoas têm medo de amar, as pessoas têm medo de se entregar ao verdadeiro amor. O Vic, ele tem essa dificuldade de se entregar a um verdadeiro amor. Talvez a forma dele de amar seja bem diferente, talvez a forma do Vic amar seja uma forma de demonstrar poucos sinais de se importar com pessoas. Tudo bem, mas a demonstração de um amor espiritual, ela é bem diferente de uma demonstração de um amor por pequenos atos. O amor espiritual, quando nós somos um mestre, né, Vic? Ele transcende a matéria. Ele transcende. E veja, Vic, você falou em alguns podcasts que Jesus Cristo nunca existiu. E agora você toma Jesus Cristo como seu líder espiritual, a sua referência, o seu mártir. Jesus Cristo era uma pessoa pobre. Jesus Cristo não estava preocupado com o dinheiro, mas sim com o bem-estar do grupo, da comunidade dele. Ele doava o seu corpo, ele doava o seu tempo, ele doava tudo o que ele tinha para pessoas que estavam morrendo de fome, para as pessoas que estavam em situações piores que ele. Ele não andava de carro importado, ele não tinha um outfit, ele não montava um templo, ele não montava nenhuma igreja. Então, quando a gente tem como mártir dentro da nossa religião, Vic, nós buscamos seguir exatamente o que aquela figura, então, nos traz. Entende? Riqueza, sem dúvida nenhuma, é algo muito legal. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com essa teologia da prosperidade e como ela realmente pode ser complicada dentro do viés de eu vou ganhar dinheiro, eu vou manter o meu templo, continuar fazendo as cerimônias de acordo com os áudios que você enviou então na discussão com a Daniele, e montar a igreja para arrebanhar então o público do Daniel Mastral. Isso daí não é um viés cristão, Vic. Não é. O viés cristão, ele é um viés muito mais humilde, ele é um viés muito mais simples, ele é um viés muito mais modesto financeiramente. Ele é um viés em que você direciona riquezas para aqueles que estão, então, morrendo de fome, Vic. Tá? Então, é isso que você precisa prestar atenção. Então, como esse sentimento, ele ainda apresenta bloqueios dentro de você, e quem sabe, né, você é jovem, tem 30 anos de idade, quem sabe mais para frente você possa demonstrar esse ato para com a humanidade, mas agora ele não consegue. E claramente esse bloqueio seu gera uma concentração maior dentro do ponto que nós chamamos das emoções inferiores. O ponto das emoções inferiores, Vic, é o ponto onde gera mais raiva, geram explosões, gera mais agressividade, gera mais intolerância, que é aquilo que você demonstra nos podcasts. O seu pico mais raivoso, o seu pico mais agressivo, o seu pico mais intolerante,
Quando questionado, você não gera um diálogo, você gera mais a intolerância. Como foi acontecido, como foi visto com o pai Renato, que foi muito feio aquilo, sabe? De afrontar, então, a religião dele, sabendo que o cristianismo tem falhas monstruosas. O judaísmo, o Velho Testamento, é repleto de passagens complicadas e que hoje, dentro de uma interpretação, poderia levar a questionamentos sociais seríssimos. E você sabe disso, cara. Qualquer um que lê o Velho Testamento e o Novo Testamento sabe que existem passagens que são muito complicadas, tá? Por quê? Porque perfazeram 6.000 anos atrás, 2.000, quase 3.000 anos atrás. Então, assim, existem passagens que condiziam a um estudo daquela época. E que hoje, dentro de uma sociedade mais intolerante, face a discursos agressivos contra as crianças, contra as mulheres, né? A violência contra os animais, e nós estamos falando de bestialidade vista, são colocadas então como fatores ruins dentro de uma sociedade. Então ele explode dentro desse critério onde o fluxo de energia então não transita. Embora ele tenha uma discursiva, como o próprio Magog fala, capaz de decorar livros e capaz de simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V mentalmente, já que ele é jovem, né? As sinapses dos neurônios dele estão muito novas, né? A bainha de mielina provavelmente ainda não entrou em desgaste, embora ela entre já em desgaste logo no início da adolescência. Provavelmente a sua capacidade cognitiva ainda é muito boa, Vic. Com o tempo ela vai desgastar. Com o tempo você vai acabar esquecendo as coisas. Com o tempo as coisas vão até perder valores. Tá bom? A grosso modo, o que eu posso falar sobre o Vic Vanilla, tá? O Sr. Victor Stanvale, é isso. Lembrando que eu não estou indo no ad hominem dele, eu não estou atacando a sua honra, não estou violando ele com palavras feias, como ele me chamou de gordo, vagabundo, e me pediu para fazer sexo oral nele, né? Dizendo que eu estaria, então, o bajulando. Ao contrário, Vic, eu nunca direcionei nenhuma palavra a você até o atual momento, quando as pessoas me perguntaram o que eu achava do Vitor, o qual estou dando minha opinião. Impossível eu e você, Vitor, dividirmos uma sala, provavelmente, talvez, dentro de um critério judicial, né? Já que você está com o viés de processar todos que falam o seu nome. E que, de acordo com a Daniele, você não está sendo bem sucedido dentro dessa sua investida. Eu estou aqui simplesmente com a ideia de mostrar o que seria o Vic Vanilla dentro do meu escopo de religião, tá? Do budismo tibetano. E não afrontando ele no ad hominem, colocando palavras feias, chulas, ou colocando ele a pecha de palavras como a maioria está colocando, tá bom? Novamente, quem se sentiu ofendido pelo Sr. Vic, ou quem realmente teve problemas sérios financeiramente, é que busque as autoridades legais e, por meio disso, busque uma retratação. Eu nunca contratei o Sr. Vic para nada, então eu não posso colocar nenhuma pecha nele, como estão falando. Mas considerando os pontos fracos do Sr. Vitor, e elucidados, então, pelo processo da bioenergia, significa que essas entidades podem utilizar-se de qualquer um desses pontos abertos do ponto de energia do Vic, do corpo de energia do Vic, se alojar e piorar e agravar situações. Situações ligadas à área da saúde, como a hipertensão, como problemas sérios que ele pode vir a ter, de dor de cabeça, de cefaleia, de problemas seríssimos relacionados ao que a hipertensão causa, bem como, caso ele tenha histórico de família, câncer de próstata, problemas de próstata, tá? Problemas de bexiga, tá? Sistema urinário, faz a maior concentração de energia no quadril. Então, uma vez que esses seres eles passam então a trafegar dentro da casa do Vic ou mesmo no Vic, eles podem causar problemas relacionados a isso. Com relação à agressividade, ele pode aumentar, esses seres podem aumentar então o estado raivoso do Vic? Pode. Pode gerar mais complicações ao Vic. Lembrando, Vic, existe uma diabetes especial, que a gente chama da diabetes do susto, né? Que ela pode surgir junto a esses estados. Então precisa tomar muito cuidado quando a gente lida com as questões de saúde e os desequilíbrios dentro do critério de sentir raiva e projetar raiva, ela pode também ser afetada, né? Por meio do fígado e do pâncreas. Então precisa tomar muito cuidado com isso, Vic. E novamente, tá, Vic?
tomando como base dentro do budismo, eu estou à sua disposição para poder te ajudar, tá? Dentro do critério da compaixão a todos os seres, Vic, eu, Rodrigo, não sou seu inimigo, não sou seu concorrente, não sou ninguém para estar do seu lado, uma vez que eu vou academicamente buscar pares que realmente me dão então respaldo para sentar e conversar. Eu tenho um apreço muito grande pelo Frater Magog, que tornou-se uma pessoa muito inteligente na internet, uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto dentro das ordens esotéricas. Isso é muito bom para aqueles que buscam entender o que acontece em ordens esotéricas. Eu não conheço o Jorge Flores, mas provavelmente é uma pessoa que torna-se muito querida face a todos, então, que estão hoje utilizando-se dele para buscar então um apoio maior e melhor dentro daquilo que você deixou, né, as pessoas então sem receber os produtos ou serviços que você se predispõe. Então eu estou vendo pessoas que realmente estão se colocando à frente, ajudando aqueles que se tornaram lesados de alguma maneira perante os serviços que você não realizou. Eu me coloco à disposição não somente da Daniele, mas daqueles que então sofreram também os seus danos, os tratamentos que nós, né, dentro aqui do canal Spook Houses, nos colocamos à disposição, envolvem tratamentos da saúde física, emocional, mental, bem como aqueles então que passaram a ter medo de um possível ataque espiritual ou sofrer então represálias espirituais, as limpezas de casa e as análises de casas, ok? Então tem como dentro das técnicas do budismo tibetano a gente poder ajudá-los, tá bom? E o legal é que eu tenho certificados disso tudo apreciados pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério Público. Tudo bem? Então eu me coloco à disposição daqueles e bem como à sua disposição, Vic. Sabe, eu posso lhe ajudar dentro de muitos aspectos, lhe tratando, prestando serviços a você, prestando serviços a controlar o seu lado emocional, ajudando você dentro desses critérios da saúde. Sabe, quem sabe, Vic, foi só um momento ruim da sua vida em que gerou uma chave ruim. A gente tem momentos ruins na vida, Vic. A gente tem. Momentos quando a gente perde coisas, ou momentos em que a tristeza bate, nós entramos no luto ou na melancolia, e nós não sabemos sair disso, e quando saímos de uma maneira às vezes ruim, com ações ruins perante a humanidade. Em algum momento, Vic, você provavelmente era um bom rapaz, em algum momento você era uma pessoa mais humilde financeiramente, e estava mais preocupado em ajudar e elucidar as pessoas dentro daquilo que você trazia, dos livros que você leu, porque as experiências que você assim possui, acredito que o Frater Magog tenha mais, o Jorge Flores tenha mais experiências para poder encaminhar, ajudar as pessoas dentro do critério das ordens esotéricas ou da Quimbanda, tá? Eu tenho do budismo tibetano, eu tenho 12 anos de Rosa Cruz, Martinismo e Sociedade das Ciências Antigas. Eu já mostrei as carteirinhas aqui, comprovando realmente a minha permanência em tais ordens. Mas eu me direcionei às religiões, o que é o que eu gosto mais de estudar. O budismo tibetano, eu estou desde 2007, eu vi tanta coisa legal acontecendo, pessoas mudando, pessoas se reestruturando. E dentro do seu site, eu vi que você tem uma imagem com a Kuan Yin. Aquela imagem foi tirada no Templo Zulai, um templo que eu frequentei por 2 longos anos da minha vida. Você esteve em lugares que eu já pisei, Vic. Você esteve com pessoas que eu tenho livro, Maituna. Você sabe muito bem que livro é esse. O Maituna eu tenho um livro autografado por aquele então que você diz que te auxiliou dentro de certos estudos do Tantra e que você não sabe o que é o Tantra. O Tantra dentro do budismo tibetano é uma coisa completamente diferente do Maituna que você fez o curso com essa figura. E eu tenho um livro autografado por ele. Então todos os lugares que você frequentou, Vic, eu frequentei. Eu conheço bem as estruturas do que você apresentou como fotos dentro da sua galeria de imagens. E mesmo assim, Vic, por mais que você me chame de gordo, vagabundo e me peça para que eu, então, faça sexo oral em você, dentro do vídeo que você, infelizmente, fez, não é mesmo? Eu estou me colocando ao seu dispor, Vic. Ao seu dispor para poder te ajudar, para poder prestar os meus serviços a você, te ajudar, retirando as energias ruins, retirando essas energias que foram apresentadas pela análise de bioenergia e fazendo que, você realmente consiga limpar todo esse passado e entrar dentro do cristianismo com viés cristão.
um viés de Jesus Cristo dentro da compaixão a todos os seres, há uma compaixão ao seu povo, uma compaixão mais lúcida à leitura do Novo Testamento, e já que você pretende, então, elucidar as pessoas, e infelizmente, como você falou uma vez em um podcast, Vicky, que você é muito fácil enganar cristão, que você poderia até tirar 2 milhões, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, né, porque é fácil enganar cristão, quem sabe a gente consiga tirar esse seu viés e mostrar que realmente existe uma beleza dentro da religião e que você pode ajudar as pessoas sem buscar dinheiro, mas ajudar como um missionário, como uma pessoa aberta a realmente propagar os ensinamentos reais de Cristo e não o culto ao dinheiro, sabe? Esse é o grande problema do cristianismo hoje. A grande maioria vai pelo viés financeiro e não pelas palavras reais de Jesus. Então eu espero, Vicky, que você mude, que você realmente tenha um comportamento melhor hoje em dia, que você elucide, se você recrie, você peça desculpas às pessoas que foram lesadas por você, ou devolva o dinheiro daqueles que se sentiram prejudicados, e que você consiga demonstrar à internet que você não é essa pessoa como todo mundo faz juízo de valor, né? Eu espero, Vicky, eu espero, sabe? Eu acho que como budista, eu sou praticante do budismo, tibetano, né? Eu não sigo a monja Coen, tá, Vicky? Que você realmente consiga ficar mais velho e você bote a mão na consciência e consiga entender melhor suas atitudes hoje e ressignificar o seu comportamento sendo devoto de uma religião não por interesse financeiro, mas realmente porque você assim o quer, você sentiu o chamado, você sentiu a vontade de trocar, apagar o passado e seguir um caminho mais para frente, tá bom? Novamente eu estou à sua disposição para poder lhe ajudar, para poder lhe atender, para poder prestar serviços voltados então à prática da bioenergia, retirando todas as coisas ruins do passado e transformando o Vicky em uma pessoa melhor, uma pessoa mais comprometida com o ato de fé. É sério, Vicky, tá? Eu não quero o seu mal, nunca desejei o seu mal, não direciono palavras ruins a você, não faço uso de ad hominem e nem crimes contra a sua honra, tá? Pensa bem nisso. Então tá bom. Eu agradeço a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e você vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.